Olá, pessoas, tudo bem no planeta? Hoje, 4 de agosto de 2025, 4/8 de 2025, estamos aqui mais uma vez gravando o canal Decifra-te ou Devora-te, com as orientações de acordo com as relações entre os planetas. Eu sou o Sorrail. Se você gosta do que eu posto aqui, por favor, compartilhe, dê a sua curtida, faça sua inscrição, faça os seus comentários, esparrama, espalha, compartilha este canal aí para quem vocês conhecem que gostam de astrologia. E que vocês entendam que o que eu posto aqui pode somar, colaborar, contribuir com a vida de cada um. Hoje ainda na semana da lua crescente, da lunação de Leão, do dia 24/7, a lua crescente em Sagitário, fazendo um trígono com o Sol em Leão. Então, a lua crescente, lua de crescer, cresce as histórias. E em Sagitário, esse crescer cresce mais ainda, porque Sagitário e Júpiter têm a energia da expansão, né? Aqui rola também uma história emocionalmente, sentimentalmente, junto com essa energia de Sagitário, da Lua e tudo, uma energia de sorte, uma energia de boas possibilidades. Com esse trígono com o Sol em Leão, mais ainda, entende? Então aqui rola uma tranquilidade emocional, uma segurança, uma harmonia emocional com o ser da pessoa, com o masculino e o feminino dela mesma. A relação com o masculino e feminino também fica boa, o yin e o yang. Então, é muito positivo, é muito produtivo no sentido de criativo, né? De otimismo. Tem que tomar cuidado para não ter um exagero aí, entende? Um exagero na autoconfiança ou no emocional e no sentimental da pessoa. Então pode exagerar, percebe? E nesse exagero pode sair derrubando as coisas, percebe? Tem uma brincadeira que a gente faz que Sagitário precisa de muito espaço, daí a história da expansão. Então, normalmente o sagitariano é aquele que ali na mesa do almoço, com todo mundo reunido, tal, ele para pegar alguma coisa ali, ele é o que esbarra na jarra de água, de suco, ou qualquer outro, um copo, e por aí vai, por conta dessa expansão, ele necessita dessa expansão. Tudo é expansivo, entende? Tudo é muito. E esse trígono aqui com o Sol em Leão pode, só da Lua já estar em Sagitário, isso tipo pode acontecer, mas com esse trígono em Leão aumenta mais ainda essa possibilidade desse excesso de otimismo, de confiança, mas o que é muito bom, sabendo administrar isso, né? Quer dizer, observar os espaços, observar o que tem por perto, tudo mais, sobretudo na própria pessoa, né? Observar o otimismo dela, a confiança dela, o ser dela, a criatividade, entende? O emocional e sentimental ligado ao ser, o lado masculino e feminino dela também, e o pai e a mãe, e por aí vai. Então, é um aspecto favorável, saudável, é um trígono. Trígono é um aspecto de 120 graus, digamos assim, é um caminho em que a gente percorre tendo toda a visão do que pode acontecer e já tendo conhecimento também desse trajeto. A Lua em Sagitário fala da justiça, das instituições judiciárias, acadêmicas, universitárias, religiosas, todas essas instituições. O Sol em Leão, toda a história da criatividade, da alegria, do colorido, da autoconfiança, autoafirmação, autossegurança, né? Então, pode ter muita criatividade entre esses dois setores, né? Fala muito dos filhos também, o Sol e o Leão, porque tem ali
a história do criativo, a história do colorido, e a história com crianças e com filhos, né? Dá uma história também de boa relação com o estrangeiro, ou com os assuntos dos estrangeiros, ou com outros países, né? Com outras culturas de outros países, de outras regiões, de outros lugares. Então, promove também boas viagens internacionais, entende? Então, alguém que estiver viajando hoje de país para país, lembra que tem que olhar o mapa de cada um, mas no lado coletivo, tá bom, não tá ruim, né? Então, possibilita esse intercâmbio de país com país de uma maneira criativa, favorável, justa, honesta, clara, entende? E onde as percepções ficam mais claras e esclarecidas. Agora lembra, esses aspectos astrológicos não existe uma imposição, existe uma disposição. Cabe a cada um se conectar a eles ou não. Entende? Então, quer dizer, a pessoa se conecta com essa energia ou não? Ela vai para o contrário dela, porque mesmo favorável, o contrário dela existe. Lembra do que eu sempre falo, o planeta que nós vivemos. Existe a dualidade aqui, Sol e Lua, claridade e escuridão, homem e mulher, macho alto, feio bonito. Então cabe a gente a perceber tudo isso aí e se conectar, porque o desafio é diferente. O desafio ele vem e bate na porta, é padrão desse planeta também. Entende? Agora, o lado saudável da história está posto ali, vamos lá nos conectar com ele, que é o caso aqui. Entende? Então o desafio ele é muito forte aqui nesse planeta. Observa aí os programas de noticiários, os filmes, né? Os filmes de cinema, de televisão, de streaming, as novelas, as notícias que os programas sempre eles mostram mais o lado difícil da história. Não é, estou falando que não tem que mostrar, mas eles mostram mais isso. Os filmes também sempre voltados ali para conflitos, porque parece que as pessoas assistem mais isso, se conectam mais com isso, prestam atenção mais nisso. Entende? Quando vem o lado bom, ela não dá bola. Percebe? Então, por exemplo, uma época boa de fazer o mapa é justamente quando a pessoa está se sentindo bem. Quando está tudo difícil, ela resolve fazer o mapa, vai colaborar, vai ajudar, mas ela está no momento mais difícil da vida dela. Se ela faz o mapa, ou da empresa, ou dela, no momento que está tudo bem, ela vivencia melhor esse momento, ela aproveita melhor esse momento e começa também a entender o que pode vir a acontecer em momentos difíceis, de uma certa forma, ficar melhor calçado para isso. Entende? Melhor preparado, mas de qualquer maneira, esse momento difícil, quando tiver que aparecer, vai aparecer. É ainda o lance desse planeta, não adianta. Entende? Muitas vezes a pessoa ela tem um tipo de desafio na vida que por mais que ela se prepare, por mais que ela crie entendimentos, condições, esse tipo de desafio parece que nunca acaba. Parece que ela cria uma solução e o desafio aparece ali de novo. Ela desenvolve um outro entendimento e o desafio aparece ali de novo. Isso mostra que sim, que no externo, que é o que eu estou falando aqui do planeta, a coisa é mais forte. No interno, quando a pessoa dá conta de trabalhar no interno, é que ela dá conta melhor desses desafios do externo. Entende? Então, assim, o crescimento, na verdade, é interno, não é externo. Externo é consequência do
interno, entende? Quanto mais a pessoa se desenvolve, evolui internamente, quer dizer, o ser dela, essa história do mundo externo continua essas histórias aí, que já existe há tanto tempo, mas a pessoa convive com isso, se relaciona com isso, em relação a ela mesma, de uma maneira melhor e mais saudável. Percebe? Então, por exemplo, assim, continuando com esse trígono dessa lua crescente em Sagitário e com esse trígono com o Sol em Leão, isso é uma lua que promove muita alegria, muito otimismo, muita felicidade, entende? Então, essa pessoa fica na conexão da alegria, da felicidade em relação a ela mesma, mesmo tendo todas essas tristezas que estão acontecendo na cidade dela, no bairro dela, no país dela, no planeta, não que ela vai dar as costas para isso, mas ela vai dar conta de viver, porque não adianta, a gente tem que viver, entende? Tem que viver convivendo com o desrespeito do outro ali por perto, com a falta de educação de alguém, a falta de gentileza, a falta de honestidade no mundo, a falta de colaboração no mundo. E aí a pessoa estando nessa história, ela com ela está bem, mas né, é aquela história da flor de lótus. Né? Ela cresce geralmente em terrenos e ambientes nada propício, olhando pelo externo, para uma flor tão bonita, tão cheirosa crescer. Entende? De tanto valor significativo. Na Índia, a flor de lótus é a flor, entende? Então, assim, geralmente ela cresce em pântanos, cresce em lixões, olha que interessante, cresce nos lugares que são considerados sujos. E ela está ali, ó, no meio, em volta dela todinha esse ambiente, mas ela está na presença dela. E parece que quando rolam esses desafios, que parece que se repetem, se repetem, se repetem, sobretudo para as pessoas que buscam o caminho saudável, o caminho limpo, o caminho honesto, o caminho generoso, o caminho sincero e tudo mais, pode ficar mais difícil. Mas isso é uma construção do interno, entende? Porque no externo é querer colocar o outro nessa condição e o outro muitas vezes não está nem aí, ele nem presta atenção nisso. Entende? Ele vive no mecânico, não é nem no automático. Porque o automático já é uma evolução. Depois ele vive no mecânico. Agora ter que fazer isso, vai lá e faz, pá, pá, pá. Depois tem que fazer aquilo, vai lá e faz, pá, pá, pá. Então ele fica nessa ocupação do externo de uma maneira mecânica. É ainda um princípio ainda do início das histórias. O automático ainda é uma evolução da natureza do funcionamento das coisas. Né? Quer dizer, ligou lá e está funcionando. É igual a gente liga uma lâmpada e ela fica ali ligada, é automático. Né? E antes disso tinha que ali acender uma lamparina, acender um fogo numa madeira para ter uma luminosidade. Aí apagava e ia lá de novo. Hoje, no automático, essa lâmpada, essa luz, essa energia, essa iluminação pode ficar dias e dias e dias e dias, sem ter necessidade de mexer, se for necessário ficar dias e dias. Então é automático. Então você vê, o automático é uma evolução em relação ao lado mecânico da história. Né? A própria energia elétrica em relação ao funcionamento da máquina, né? A energia é uma evolução muito grande, é evolutivo. Né? Então, a gente se conectar nisso aí, porque a maioria das pessoas aqui no planeta está nesse mecânico. Entende? Ela está só no externo, no externo, no externo, para ela.
Ela não está no externo, na relação com o outro, ela está no externo com ela mesma, ela está no egoísmo, no egocentrismo, entende? Só para ela, para ela, para ela, para ela. Então, e aí todo mundo tá nessa e parece que é isso mesmo, mas não é, tá aí, ó. Vê qual é a qualidade de vida e o tanto que essa qualidade de vida já existe, ainda pode melhorar e muito. Então, como é que os que buscam podem dar conta melhor, se favorecendo, desenvolvendo no interno essa história? Não tem jeito. Entende? É o melhor caminho. Percebe? Então, observar o externo com o interno. O interno, a própria pessoa, ela mesma. E aí aproveitar esse trígono hoje, bem legal, e viver em si mesmo, alegria em si mesma, em si mesmo, em si mesma, um colorido em si mesmo, uma confiança em si mesmo, uma, um otimismo em si mesmo, entende? E por aí vai, aproveita, vê que sorte que pode acontecer hoje, bacana. Só não deixa exagerar, não exagera. Exagerar não é legal aqui, entende? Ser generoso, colabora para não exagerar, ser gentil, ser amoroso, né? O feliz, o sorriso para as pessoas, sobretudo para os egoístas, né? Porque eles, coitados, eles não conseguem rir nem para eles mesmos olhando no espelho. Então, vamos rir. Essas são as informações para o dia de hoje. Se você quiser saber mais como isso acontece no seu mapa, tem que fazer o mapa. Se não tiver, se tiver, ó, Lua crescente em Sagitário com o Sol em Leão fazendo trígono, aí coloca lá no seu mapa. Quem não tem, faz o mapa, tem que fazer o mapa. Se quiser fazer o mapa, procure algum astrólogo da sua preferência no planeta Terra. Se quiser fazer o mapa comigo, nas descrições tem o número do Zap, manda uma mensagem de texto para eu explicar como são os meus atendimentos. Eu atendo presencialmente via web, astrologia pessoal e empresarial, orientação vocacional, sinastria, astroterapia, astrologia mundial e uma série de outros estudos que podem ser desenvolvidos através desse conhecimento milenar, lindo, eterno e maravilhoso que é a astrologia. Beleza? Muito agradecido pela atenção, até a próxima, valeu, fique em paz, até mais.